Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nossa convidada de hoje é a nutricionista Juliana Barbosa Maia Assis. Juliana, seja bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada. Dando sequência a esse tema do aleitamento materno, que é comemorado essa semana, hoje, qual que é a importância da criança estar ingerindo o leite materno, os nutrientes que ele tem? Isso, a importância é muito grande, né? O leite materno, João, ele vai proteger tanto a mãe quanto o bebê de uma série de problemas, de doenças, né? Então a criança, ele vai proteger de infecções respiratórias, diarreia, vai evitar aí um diabetes, um excesso de peso no futuro. Para a mãe, ele vai proteger de câncer de mama, câncer de ovário, artrite, então vai dar esse suporte, né? No caso, é ideal a amamentação até os 6 meses? Isso. A amamentação, né, o Ministério da Saúde preconiza, e todo mundo, que o aleitamento materno seja até os 6 meses, sem introdução de suco, de chá e de água. A mãe que quer introduzir isso para a criança, meu filho está com sede, é correto? Não, até os 6 meses de vida não é correto, porque o nosso leite, o leite materno, ele tem tudo isso, né? Ele já tem essa água em quantidade adequada para a criança. Então não precisa ficar com medo que a criança está passando sede e introduzir essa água, tá? Então o leite já é composto de água, de substâncias próprias para o neném. Que fase que você orientaria ou recomendaria introduzir isso? A água, o suco, o chá? Isso, a partir dos 6 meses. Tá? Então, a partir dos 6 meses, o nosso leite não consegue sustentar essa criança sozinho. Então, aí a gente já começa a introduzir o alimento e a água, tá? E é claro, de forma gradativa, né, devagar, a gente vai passando os meses e introduzindo essas refeições. Muitas pessoas tentam introduzir outros tipos de leite. Isso também a partir dos 6 meses? Não, então, isso acontece se não estiver amamentando. Tá? Aí, isso pode acontecer em várias fases do desenvolvimento da criança. Mas se estiver amamentando, se estiver produzindo leite adequadamente, não tem por que introduzir outras formas. Essas outras formas seriam só no caso da mãe tiver algum problema e não conseguir aí saciar toda a criança? Isso. Existiu algum problema hormonal e a mãe não consegue, por exemplo, produzir leite. Aí a gente vai ter que entrar com essas outras formas alternativas. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, né? Não dá para a gente generalizar, né? Então, cada mãe pode passar por algumas mães podem passar, isso não é normal de acontecer. Existe tratamento, até, por exemplo, com uma falta de hormônio, o médico vai entrar com esse hormônio de produção de leite, isso. E, então, o ideal é o seguinte, tá produzindo leite, vamos amamentar até 6 meses só leite e depois leite e alimento. E o Ministério pede que seja por 2 anos ou mais. Existe uma questão que às vezes as mães falam, eu quero ingerir outro tipo de leite ou alguma coisa para criança porque meu leite é fraco. Isso. Não, meu leite é forte. Existe isso? Leite forte, leite fraco ou não? Não. Tudo a mesma coisa? Não existe leite fraco. Todo leite materno, ele está adequado para o neném, tá? Então, não precisa ficar com medo que, o meu leite não está sustentando porque ele é fraco. Não, não existe isso. Porque até uma mãe em estado de desnutrição consegue amamentar o filho, tá? E ele mantém o crescimento e desenvolvimento normal. O que existe, porque as mães às vezes pensam que o leite está fraco, é porque o leite ele muda um pouquinho de aspecto quando a gente pensa na primeira semana e dessa semana para frente. Na primeira semana, é um leite chamado colostro. É um leite que vai ter um aspecto um pouco diferente. E ele é um leite que vai conter proteínas. O que são proteínas? Essas proteínas são defesa do organismo. Então, são os anticorpos que vão ser fundamental para proteger essa criança ao longo da vida. E depois, passado esse período, o leite já começa a ter mais gordura, vai ter proteína também e vai ter vitamina, mineral e água adequada. Existem fases diferentes da amamentação. Quando a mãe está amamentando, no primeiro momento a criança mata a sede, muita gente fala isso. E depois já é proteína.
Como funciona isso? Isso. É diferente, sim. No começo da mamada, normalmente vai ter essa maior produção de água, de proteína, e no final da mamada é que vem a gordura. Por isso, o ideal é esvaziar uma mama para depois passar para outra. Porque senão a criança, ela não mama essa gordura do final da mamada. E aí ela não ganha o peso adequado. Tá? Tem um tempo ideal de amamentação que a criança fica ou não? Fica. E isso vai depender da criança. Às vezes até de menino para menina. Mas o ideal é esvaziar a mama. Se isso não acontecer... Se não acontecer, o problema é essa falta da gordura do final, tá? Então é ideal que a mãe deixe. E assim, cada criança tem seu tempo. Tem que ser respeitado isso. Tem que ser respeitado, isso. Hoje, você percebe que as mães têm essa consciência de estar fazendo essa amamentação? Tem. Hoje em dia, melhorou-se muito, né? Por causa que eu acho que é da informação. Mas ainda existem algumas resistências, né? Alguns mitos aí, por exemplo, dessa mama acabar tendo enfraquecimento, então depois uma mudança do corpo, e isso atrapalha a amamentação. Então algumas acabam deixando de amamentar por causa de uma questão estética, né? E isso, na verdade, não é adequado, né? Porque tudo na vida eu acho que tem a fase certa. Se eu estou amamentando, eu estou no período de amamentação, eu tenho que dar foco para isso. E no caso, quanto mais a criança suga, mais leite a mãe produz. Isso é muito importante. Essa paciência em esperar a criança sugar, ter o tempo dela de sucção. Porque esse ato de sugar, ele vai mandar uma informação para o cérebro, e o cérebro vai retornar essa informação para a mama e fazendo ela produzir leite e liberar esse leite. Então, principalmente no começo, aí nas primeiras semanas, eu tenho que deixar a criança sugar bastante e essa produção de leite vai aumentando. Tem um número ideal de vezes que a criança pode mamar ao dia ou isso depende da criança? Normalmente no começo a gente deixa em aberto, tem criança que vai mamar de 8 a 12 vezes nas primeiras 24 horas, nos primeiros dias, né? Isso normalmente depois cai para umas 8 vezes por dia, mas vai também depender de criança para criança. Tá certo, Juliana, agradeço a participação, até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Conversamos na Sessão TV Atende com a nutricionista Juliana Barbosa Maia Cis.